Bom dia a todos. Está reaberta a sessão. Passa-se a ordem do dia. Redação final assim emendada. Projeto de lei número 3/2011, de autoria do deputado Átila Nunes, que torna obrigatório planejamento prévio e efetivo, treinamento para evacuações emergenciais na rede de ensino público e particular do Estado do Rio de Janeiro. Em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, emenda de redação. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Em votação, a redação final assim emendada. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, vai autógrafo. Para declarar, presidente. Para a declaração de voto, deputado Carlos Mink. Presidente, primeiro queria saudar a vossa boa saúde, a vossa disposição, apesar de toda a tensão ambiental. Vejo que Vossa Excelência deve estar fazendo um trabalho de yoga, de meditação profunda, para manter esse sorriso no meio de tantas farpas venenosas que andam por aqui. Apenas estou seguindo o conselho do senhor. É verdade. Presidente, queria declarar que votei favoravelmente ao projeto 326 do deputado Átila Nunes. Veja, um projeto de 2011, deputada Lilian, um projeto, portanto, que está sendo votado, deputado Luiz Paulo, há 15 anos. Agora, por que eu votei favoravelmente? Porque eu conheço bem esse assunto, né? Evacuações emergenciais. É a velha discussão do princípio da precaução, tanto para questões de segurança, quanto para questões climáticas. As pessoas têm que fazer exercícios para saber como se comportam. Eu digo sempre, eu vivi no Chile há um tempo, tem terremoto. Eles já constroem os prédios com afastamento para os prédios não trincarem com o tremor. E 2 vezes por ano as pessoas fazem exercícios para saber para onde se dirigir em caso de terremoto, inclusive como fazer com as pessoas com deficiência, com cadeira de roda, animais, que imóveis são mais planos e que são menos propensos a serem destruídos por aí. Então, infelizmente, no Brasil, nós não temos a consciência e a cultura da prevenção. Inclusive, deputado Luiz Paulo, dentro da linha da prevenção, nós sempre lembramos o bom projeto de Vossa Excelência, a Lei Complementar da Defesa Civil, que Vossa Excelência abriu a coautoria para nós todos, que se seguiu a aprovação de uma emenda constitucional, portanto, agora já é artigo da Constituição o fundo, e a vossa lei complementar, ela foi vetada, sem justificativa, ou melhor, com uma justificativa tosca. E eu pego esse caso das evacuações, da prevenção, das emergências, para voltar à necessidade, deputado Luiz Paulo, deputado Delaroli, presidente, de nós votarmos a derrubada do veto do projeto do Luiz Paulo, do Fundo de Defesa Civil, que dialoga com esse projeto que acabamos de votar e que eu declarei voto favorável. Para a declaração de voto, presidente. Deputada Lilian Berg. Primeiro, parabenizar o deputado pelo excelente projeto. Quero dizer que eu, enquanto vice-presidente da Defesa Civil, primeiro agradeço o meu antecessor, deputado Carlos Mink, por ter falado a respeito da questão da derrubada do veto. É muito importante nós, enquanto representantes da Defesa Civil, desde o momento que a gente tem realmente que treinar todo o grupo e fazer isso, e eu, enquanto emergencista, coloco isso, a gente precisa de equipamento, a gente precisa de treinamento, todos nós fazemos isso de maneira voluntária, lembrando que a maioria dos bombeiros, e também tanto bombeiros civis quanto militares, e até mesmo nós, enfermeiros emergencistas, a gente está em todas as escolas fazendo esse tipo de treinamento. Quero lembrar que a gente teve essa situação de evacuação e queria lembrar mais ainda, que quando a gente fala de evacuação nas escolas, quando a gente fala de evacuação em centros públicos ou privados, a gente também tem que falar da realidade
realidade da segurança dentro dos próprios hospitais, que hoje a gente já teve vários incêndios no qual a gente sabe muito bem que a evacuação foi precária. Então, esse projeto dialoga muito com a segurança do paciente, dialoga muito com a urgência e emergência, dialoga muito com a Defesa Civil, que merece respeito, sensibilidade e, principalmente, investimento por parte dessa casa. Muito obrigada, presidente. Obrigado, deputada Lilian. Eu queria pedir atenção aos senhores. Nós fizemos uma lei do vagão 24 horas feminino e a gente sabe que alguns homens ainda, Dino, tentam burlar essa lei e ainda ficam molestando as mulheres dentro do vagão. Eu queria propor essa casa, com alguns recursos que a gente já vem economizando, queria pedir a autorização de todos os senhores que a gente possa pagar o RAIS, para que a gente possa botar uma guarnição da Polícia Militar e possa fazer o policiamento 24 horas para que a lei dessa casa seja cumprida no vagão das mulheres. Podemos fazer? Obrigado a todos aí. Presidente, só falar desse tema tão importante, parabenizar Vossa Excelência, que traz à tona essa questão que nós temos visto constantemente, a questão do feminicídio, a questão, muitas das vezes, da mulher ser molestada, principalmente no trem. Eu que andei muito tempo no Japeri, quando eu estudava no Colégio Tamandaré, saí de Nova Iguaçu até Madureira, no Shopping Tem Tudo, e eu sei realmente o que é isso, sinto na pele. Então, eu quero parabenizar e concordo plenamente. Colocando o RAIS, eu sei que realmente aqueles caras esses que querem utilizar esse vagão que é exclusivo para as mulheres, realmente eles vão respeitar, porque se eu é policial, eu sou policial. E quando a polícia chega, eles respeitam. E aproveitar aqui, presidente, só para parabenizar o atual comandante da Polícia Militar, que já publicou hoje, no BOL da PM, a transferência, ou melhor, o novo comandante do 15º Batalhão, Coronel Lourival, que eu sei que faz um bom trabalho, espero que ele faça um bom trabalho, já liguei para ele, que nós vamos estar ali ombreando lado a lado para levar mais segurança para a população. Inclusive, já vou começar aqui já fazendo uma denúncia, mais uma vez uma denúncia do traficante conhecido como Flamengo e Corinthians, ali do Pantanal. Não bastando cobrar escolinha, pequenas escolas, ficar extorquindo transporte escolar aos moradores, agora ele quer obrigar as padarias a comprarem farinha no mercado. Já liguei para a minha 0DP, já falei com o Rezende, que é o chefe de investigação, e vão partir para dentro desse traficante, e a partir de agora, com a troca do comando do 15º Batalhão, eu tenho certeza que a vida de todos eles vai se tornar mais difícil, porque vou poder hoje, mais uma vez, voltar a contar com a Polícia Militar, coisa que eu não conseguia fazer com o antigo Coronel Reis. Obrigado, senhor presidente. Senhor presidente. Deputado Val do Ceasa. Só pedindo uma informação, senhor presidente, que esse RAIS aí que o senhor vai colocar no vagão feminino seja colocado só de FENS, que seja as mulheres para fazer esse RAIS. Um abraço aí. Presidente. Deputado Fred. Rapidamente. Primeiro, saudar a sua iniciativa, presidente Dallaroli, e em respeito a todas as mulheres que, de fato, precisam deste cuidado, porque, infelizmente, muitas vezes, muitos homens que são verdadeiros vagabundos fazem daquele lugar um lugar para desrespeitar as mulheres. Portanto, nós precisamos, de fato, ter a polícia ali para fiscalizar de maneira dura, para devolver paz e tranquilidade a todas as mulheres que merecem todo o nosso respeito. Mas eu queria aproveitar também, presidente, e fazer um relato aqui que recebi hoje, de uma pessoa com deficiência que também não consegue ter o seu assento garantido, né, nos vagões. Então, queria pedir a Vossa Excelência também que
essa fiscalização também seja fortalecida às pessoas com deficiência. Que hoje mesmo, o servidor desta casa, para vir no trem, teve que vir em pé, porque não conseguiu assento, que é um assento preferencial às pessoas com deficiência. Então, a polícia também tem que fazer a fiscalização para garantir assento às pessoas com deficiência que hoje utilizam esse transporte. Muito obrigado, presidente. Obrigado, deputado Felipe Pobel. Presidente, eu quero aqui reforçar e elogiar a iniciativa do deputado Val, que é muito pertinente. Já que é para fiscalizar e manter as ordens no vagão feminino, nada mais justo do que serem policiais femininas. Então, abrir essas inscrições só para as policiais femininas para darem suporte para as mulheres que são molestadas dentro desses vagões. Sim, obrigado. Ontem eu tomei a liberdade de ligar para o coronel Silvio Guerra, já tinha tratado desse tema, mas Val alertou, o deputado Felipe Pobel. Quero agradecer também o deputado Rodrigo Amorim, que tinha um projeto parecido com esse, o deputado Vinícius Cozzolino, que na época fez uma emenda na CCJ. Agradecer a todos por esse projeto tão importante. Pela ordem, presidente. Deputada Lília. Eu gostaria de fazer um agradecimento. Acabei de falar ali com o meu colega, deputado Marcelo Dino. A gente lutou muito por termos o coronel full, primeira coronel full da PM, para a enfermagem, a doutora Mônica Simões da Mota Duarte. Para a gente é um enorme orgulho. Agradeci ali, porque quando eu cheguei aqui nessa casa, falei com o Marcelo Dino e a gente foi lá, e aí agora foi publicado ontem, então é bem importante para a nossa categoria de enfermagem. Então agradeço a todos os colegas dessa casa e também a sanção, e aqui é o Diário Oficial agora, tá bom? Muito obrigada. E aí faço assim. Só para reforçar, presidente, na realidade, parabenizar a coronel, a primeira vez, não somente ela, mas outros segmentos também que nós lutamos aqui na área de saúde para que pudesse chegar ao posto máximo, que é muito importante, pois são essas pessoas que estão ali no HCPM Central, UNIT, tantos outros, servindo todos os nossos policiais e familiares. Obrigado, Dino. Obrigado, deputada Lília. Esse projeto tenho muita honra de ter sido posto em pauta na minha gestão e ter derrubado alguns vetos do governo do Estado do Rio de Janeiro que cometia algumas injustiças com alguns quadros. E ainda comete com um, que é o coronel farmacêutico, que ainda não foi promovido, mas nós vamos lutar por isso. Tá bom? Obrigado. Em regime de urgência, em discussão única, projeto de lei 6604/2025, de autoria do deputado Daniel Martins, que dispõe sobre o incentivo à implantação de banheiros químicos com acessibilidade e lavatório nas feiras livres de móveis orgânicos e congêneres de artes, de artesanatos, de antiquários, alternativas, de ambulantes, e especial no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, e da outras providências, pendente de parecer das comissões de Constituição e Justiça, de Economia, Indústria, Comércio, de Turismo, de Assuntos Municipais, Desenvolvimento Regional, de Orçamento, Finanças, Financeira e Controle, para emitir parecer pela Comissão de Constituição e Justiça. Deputado Rodrigo Amorim. Deputado Fred. Parecer é pela constitucionalidade com emendas. Obrigado. Pela Economia, Indústria e Comércio, deputada Célia Jordão. Bom dia, presidente. O voto é favorável com emendas. Obrigado. Pelo Turismo, deputada Célia Jordão. Favorável com as emendas da Comissão de Economia, Indústria e Comércio. Pelos Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional, deputado Renato Machado. Favorável, presidente. Pelo Orçamento, Finanças, Fiscalização Financeira e Controle, deputado Carlos Macedo. Deputado Alexandre Quinoclop. Deputado Luiz Paulo, pode fazer a gentileza? Senhor presidente, no mérito favorável. Com os pareceres emitidos em discussão, não havendo quem queira discutir, encerrar a discussão. Em votação, as emendas da CCJ. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Em votação, as emendas da Comissão de Economia. Os senhores que aprovam permaneçam como estão.
Aprovado. Em votação, o projeto assim emendado. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vai à redação final. Deputado Carlos Mink. Presidente, eu queria fazer duas observações, uma das quais é dirigida a Vossa Excelência, sobre um tema correlato a esse que a gente está votando. Primeiro, dizer que eu votei favoravelmente ao projeto, claro. No passado, quando eu era secretário estadual do Ambiente, a gente fiscalizava essa história dos banheiros químicos, para onde é levado o material que fica nos banheiros químicos. Isso tem, presidente, que ser levado para as estações de tratamento. E muitas vezes, infelizmente, para não pagar o custo de tratamento, isso era jogado em valas e canais da Baixada Fluminense, em áreas pouco conhecidas. Então, eu até votei uma lei, deputado Felipe, eu votei uma lei para ter um GPS, para controlar para onde iam os caminhões que puxavam, né, tipo limpa-fossa, que puxavam o material dos banheiros químicos, para saber onde é que eles iam ser despejados. Se iam ser levados para uma estação de tratamento, que é o correto, ou se iam ser largados para economizar numa vala qualquer, perdida na Baixada Fluminense ou em qualquer outro local. Esse é um ponto. Agora, o segundo ponto, presidente, é diretamente ligado a Vossa Excelência, mas não é nada sério como esses problemas. É mais específico, Vossa Excelência pode resolver diretamente com a direção-geral. Eu verifiquei em 2 andares nossos aqui, do nosso prédio, que aquelas caixinhas que tem de separação de lixo, né, material reciclável, orgânico, etc., tudo bonitinho. Eu perguntei para as moças que fazem a limpeza como é que elas fazem. Ah, não, a gente junta isso tudo aqui e vai para o lixo. Eu falei, mas como é possível? Então a gente tem a separação certinha, mas depois, por falta talvez de uma orientação ou de uma destinação já combinada, o que é separado depois é juntado. Então, isso é uma deseducação ambiental. Então, o que eu sugiro a Vossa Excelência? Que determine, não sei se seria a diretoria de pessoal ou de gestão, em suma, alguém diretamente ligado à presidência, dá uma orientação, porque isso daí são pessoas terceirizadas, mas elas têm que ter uma orientação da nossa gestão. O que fazer com isso? Vai dar para a Conlurb separado? Vai dar para uma cooperativa de catadores? O que a gente não pode é ter os bonitinhos separados e depois, por falta de uma gestão ou de uma orientação, isso tudo ser juntado. Mas seguramente não é algo complicado, nem difícil, Vossa Excelência seguramente saberá como proceder. Eu também estou à disposição para ajudar, caso Vossa Excelência convoque minha ação junto à presidência. Se o senhor puder a gentileza de resolver esse assunto para mim, o senhor que já foi ministro entende muito mais disso que eu. Mas eu não tenho o poder, nem sei quais são as pessoas que são responsáveis por isso. Vossa Excelência me incumbe de resolver deputado, isso. O senhor vê com o Grego, o diretor-geral. Qual é que é a pessoa da direção-geral? Isso. Tá bom. Diretor-geral. Em tramitação ordinária, segunda discussão, redação do vencido. Projeto de lei 562A de 2023, de autoria dos deputados Vinícius Cozolino, Carlinhos BNH, Giovanni Ratinho, Carlos Mink, Dionísio Liz, Renata Machado, Dani Balbo, professor Josemar, Léo Vieira, Cláudio Caiado, Filipinho Raves, Brazão, Tiaju, Carlos Macedo e Munir Neto, que dispõe sobre a opção de nova lotação por policiais militares, civis e penais, agentes socioeducativos e bombeiros militares em virtude de doença de filhos ou cônjuges ou dependentes. Em discussão, não havendo o que quer discutir, deputado Dino. Discutir. Primeiro, parabenizar os autores, pedir já coautoria. Cadê o Vinícius? Inclusive, eu tenho indicações também. Já abriu a coautoria. Isso é de suma importância, presidente. Inclusive, tem na 9537, foi aprovado, só que não foi colocado em prática na realidade. Nós fizemos uma emenda para que tivesse 20% do soldo para o policial que tivesse um filho PCD. Isso não aconteceu. E isso é muito importante, porque eu sou um pai atípico, eu sei da importância de poder ter o tempo para poder estar aí ao lado, dar todo o suporte possível para os filhos e para a família. Então, quero parabenizar e pedir a coautoria que já foi dado pelo Vinícius. Obrigado, senhor presidente.
Vai discutir, deputado? Não, para declarar depois. Não havendo mais quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai autógrafo. Parabéns ao deputado Vinícius Cozzolino, excelente projeto. Para declarar, senhor presidente. Para a declaração de voto. Não, claro, o autor. O autor, deputado Vinícius Cozzolino. Senhor presidente, os agentes da segurança pública sofrem diversos problemas. Além de estar pendente a concessão da GRAM e da recomposição salarial, eles muitas das vezes sofrem escalas duras, longe de suas residências, e nós vemos essas pessoas como heróis, combatendo nas favelas, combatendo nas áreas deflagradas, mas eles são pessoas comuns como nós. Possuem esposas, possuem filhos, possuem mães e muitas das vezes esses familiares têm doenças como câncer, doenças que acamam seus familiares, filhos autistas, e essas pessoas precisam de cuidados, e esse projeto que acaba de ser aprovado, vai à sanção do governador, visa justamente conceder a esses servidores públicos que recebem não um privilégio, mas um tratamento diferenciado por conta de seu regime jurídico, que é diferente, um cuidado diferenciado, porque eles possuem um regime jurídico de sujeição diferenciada. Então, é mais do que justo tratar os diferentes na medida em que se diferenciam. Essa medida vai proporcionar mais justiça para os policiais militares, para os agentes socioeducativos, para os policiais civis e para os policiais penais. Então, agradeço à Casa pela aprovação. Muito obrigado. Obrigado, deputado Vinícius Cozzolino. Mais uma vez, parabéns. É uma honra para mim estar ombreando com o senhor, com um deputado desse quilate que faz uma lei tão importante como essa. Para a declaração, deputado Carlos Mink. Presidente, como Vossa Excelência também, inclusive queria não só elogiar a iniciativa do deputado Vinícius Cozzolino, mas também a generosidade dele, que abriu a coautoria. Eu próprio já sou um dos coautores desse projeto, né? Assim como Vossa Excelência também. Então, por que isso é importante? Realmente, os policiais militares estão expostos, civis também, a todo tipo de tensão. Ainda tem um filho doente, né? E aí, por que não ele ter uma lotação mais perto de onde está o filho doente? Eu acho que é uma questão de humanidade, é uma questão de reconhecimento. Eu aproveito para dizer que ontem, quando nós criticávamos aquele PM que esbofeteou o estudante na escola, alguém dizia, não, mas vocês sempre... Não, olha, a gente está aqui votando um projeto que é favorável à PM, à Polícia Civil, um projeto humanitário, coerente, bacana, né? Já elogiei o deputado Vinícius, mas ele não estava ouvindo assim, e agora, deputado Vinícius, olho no olho, quero dizer que o projeto é excelente, e Vossa Excelência foi generoso em abrir a coautoria. E eu disse que isso mostra que nós somos favoráveis à PM e à Polícia Civil. E quando a gente criticou ontem aquele PM destemperado, que deu um tapa nos estudantes dentro de sala de aula, isso mostra que o que a gente é contra é o desvio. Nós somos favoráveis à instituição e aos profissionais. E nós criticamos os maus profissionais. Por isso, tenho orgulho de ser coautor com Vossa Excelência do projeto, de vossa propositura, e continuo defendendo os PMs, a instituição, e criticando aqueles que se desviam do que se espera deles. Obrigado, presidente. Anuncio. Deputado Anderson Moraes. Senhor presidente, quero aqui parabenizar o autor do projeto, deputado Vinícius Cozzolino. Aproveitar a oportunidade, creio que não terá problema algum,
solicitar a coautoria no projeto. Isso é uma demanda muito importante no estado do Rio de Janeiro. Diversos policiais, por várias vezes, sempre procuram, né, acabam procurando a política para conseguir se movimentar de forma que consiga ficar com o seu horário, pelo menos de trânsito do trabalho menor, e essa forma, sem dúvida nenhuma, é colocá-los para trabalhar o mais próximo possível dos locais onde costumam residir. Parabenizar aqui o Vinícius Cozzolino, pedir a coautoria do projeto. E, presidente, estou vendo que muitos aqui estão indignados com a posição do policial dentro das escolas. Eu quero aqui deixar bem franco para todos que é uma cena que, sem dúvida nenhuma, a gente não concorda. Mas relembrar também que a gente não pode pegar todas as classes e colocar no mesmo saco. Nós já tivemos, inclusive, o vice-presidente nacional do PT dentro do Congresso Nacional dando um tapa na cara de um deputado. Então, assim, não faz sentido a gente generalizar a coisa. Eu vejo que estão usando esse movimento para poderem, de certa forma, denegrir o trabalho das escolas cívico-militares. Vale muito lembrar que o estado do Paraná, por exemplo, era o 9º lugar no IDEB há 7 anos atrás, após criarem mais de 300 escolas cívico-militares. Coincidentemente ou não, mas os caras hoje são o 1º lugar do IDEB. Portanto, não dá para generalizar as coisas, entendeu? Não dá para querer pegar uma situação e querer denegrir um trabalho que é muito bem feito em todos os lugares onde são implementados. Inclusive, relembrar também que aqui no município do Rio de Janeiro, aliás, no estado do Rio de Janeiro, no anterior, no governo federal passado, quando o Bolsonaro era presidente, o presidente Bolsonaro deu uma oportunidade para o estado do Rio de Janeiro aderir ao modelo das escolas cívico-militares. O governador anterior, o governador Wilson Witzel, no caso, não fez a adesão do programa. Conseguimos trazer para a Prefeitura do Rio de Janeiro, através do anterior prefeito, chamado prefeito Marcelo Crivella, inauguramos essa escola na ocasião com o prefeito e, para a surpresa de ninguém, o último prefeito que passou na cidade aí acabou com um programa dentro da escola, que era ali, que acontecia no bairro do Rocha, e o antigo prefeito da cidade, que agora quer administrar aí o estado, segundo ele aí, está cacarejando pra caramba, ele acabou com a escola cívico-militar que nós trouxemos do governo federal para a Prefeitura do Rio de Janeiro. Só fazer esses registros aqui, presidente, porque é muito importante, tá bom? Muito obrigado. Anuncio o projeto de lei 2441-A de 2023, de autoria da deputada Gisele Monteiro, que institui o programa de treinamento para servidoras da área de saúde que realizem atendimento domiciliar, visando orientar mulheres sobre a importância do autoexame das mamas. Em discussão. Não havendo o que quer discutir, é encerrada a discussão. Em votação. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, vai autógrafo. Projeto de lei 2748-A de 2023, de autoria do deputado Diniz Lins, que considera, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro, como patrimônio imaterial para fins de preservação da história, da cultura e do lazer, o Jardim de Alá. Em discussão. Não havendo o que queira discutir, encerrada a discussão. Em votação. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, vai autógrafo. Em segunda discussão, projeto de lei número 5018/2025, de autoria da deputada Dani Balbi, que altera a lei número 5.645, de 6 de janeiro de 2010, incluindo no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro, de estadual do escritor e da escritora. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrar a discussão. Em votação. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, vai autógrafo. Projeto de lei número 5928, de 2025, de autoria do deputado Carlinhos BNH, que altera a lei número 9.236, de 8 de abril de 2021, que dispõe sobre a prioridade do atendimento e sobre a gratuidade para as mulheres em situação de risco de violência doméstica, de violência familiar e ocorrências semelhantes na emissão dos documentos que indica, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Em discussão. Não havendo quem quer discutir, encerrar a discussão. Em votação. Os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, vai autógrafo.
incluídos na ordem do dia de acordo com o parágrafo 1º do artigo 47 do Regimento Interno. Em tramitação ordinária em primeira discussão, projeto de lei 3966/2024, de autoria do deputado Renan Jordi, que declara como patrimônio histórico, cultural, turístico, gastronômico e imaterial do Estado do Rio de Janeiro o restaurante Bar do Jorginho. Pareceres das comissões de Constituição e Justiça pela constitucionalidade com emendas de cultura favorável com as emendas da Comissão de Constituição e Justiça e de Turismo favorável com as emendas da Comissão de Constituição e Justiça. Relatores são deputados Luiz Paulo, deputada Dani Balbi e o deputado Júlio Rocha. Pendente de parecer da Comissão de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional. Pela Comissão de Assuntos Municipais e Desenvolvimento Regional, o deputado Renato Machado. Presidente, isso que eu falei contigo ontem, que a Assembleia tem direito a indicar 2 pessoas para o CONEMO. Então, o Conselho que não manda grande coisa. Eu estou indicando uma... Parecer favorável, presidente. Os deputados Com os pareceres emitidos em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão. Em votação, as emendas do CCJ. Os senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. A redação do vencido para a segunda discussão. A declaração de voto, presidente. Para a declaração de voto, queria informar o deputado Renan Jordi que já foi instalado um decibelímetro a mão do deputado Luiz Paulo. Pode declarar, meu. Obrigado. Até a gente tem tempo real, é importante. Obrigado, presidente. Queria comunicar, inclusive, a presença do meu amigo o Jorginho e da sua esposa Rose, que são os responsáveis por tornar esse restaurante, que é um dos lugares mais aprazíveis da cidade de Niterói. E eu aqui só faço, Jorginho, meu amigo, o que eu faço aqui é apenas justiça pelo trabalho incansável de exaltar, na condição de um dos melhores restaurantes do estado do Rio de Janeiro, você exaltar a cidade de Niterói, cidade que eu sou nascido e criado. Então aqui eu deixo, além dos meus agradecimentos, o meu reconhecimento de inteira justiça por reconhecer o Bar do Jorginho como patrimônio histórico, imaterial, gastronômico e turístico do estado do Rio. Quero também aqui frisar, senhor presidente, a presença de um dos maiores compositores e cantores do mundo do samba, Renato da Rocinha. Um grande abraço, meu amigo. Parabéns também pelo trabalho realizado. Presidente, quero agradecer a casa pela aprovação e seguindo para a segunda votação também. Muito obrigado. Solicito o plenário, para a gente adiantar a sessão extraordinária com os projetos de resoluções. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Muito obrigado. Em votação, o quinto da pauta é o 1529/2025. Em votação, emenda. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. O 1529 vai à redação final. O oitavo da pauta é o 1624/2025. Em votação, emenda. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Vai à redação final. O 10º é o 1455/2025. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, vai à redação final. Os demais projetos de resolução estão os outros todos. A gente é tudo pronto. Só que não entendi. Os demais, nós vamos votar em bloco. Tem algum problema? Sendo assim, todos os demais estão aprovados e vão ao autógrafo.
fazendo parecer. Pode convocar. O que vai correr, vai publicar 1 hora na segunda-feira da função. No mesmo diário extra, vai publicar a sessão extra para a em razão da decisão. Senhores deputados, em função da perda da função em razão da decisão do TSE, a vacância, estou convocando hoje, junto com a mesa, para as 14h15, a sessão extra para a eleição da presidência desta Casa. Passa-se ao expediente final. Questão de ordem, presidente. Presidente, questão de ordem. Presidente, questão de ordem. Primeiro orador inscrito, deputado Luiz Paulo. Bom, me foi negada a questão de ordem, falarei no expediente final. Deputado, foi autorizado. O senhor pode falar. Questão de ordem, senhora presidente, é o seguinte. Ainda não chegou aqui a retotalização dos votos. A Casa está com 69 deputados. O Supremo Tribunal Federal está julgando a decisão do ministro Fux sobre mandato tampão, que está umbricadamente ligada a essa questão. Então, eu estou aqui apelando para o bom senso para fazer essa eleição depois de segunda-feira. O Supremo acaba o julgamento segunda-feira às 18 horas. Questão de ordem, presidente. Presidente, questão de ordem aqui também depois, senhora presidente. Eu, na ocasião, não estava deputado, mas me recordo, né, por acompanhar a política, me recordo que na eleição do deputado André Siciliano, ele foi eleito com 65 votos, com 5 deputados a menos que não estavam no parlamento, não estavam na casa. Então, a gente abre uma brecha nesse sentido. Eu posso até estar enganado, mas eu queria que os deputados, na ocasião, que estavam aqui no plenário, que eram deputados, se é isso mesmo. O Siciliano foi eleito, abriu a votação para a presidência da Casa com 65 deputados. Nós estamos falando de um a menos. Nós tínhamos 5 deputados que estavam fora do parlamento. E a eleição foi válida, a eleição foi promulgada. Então, acho que abriu precedente para nós votarmos também com 69. Não só isso, senhor presidente, pedi uma questão de ordem também, corroborando a fala do deputado Paul Bel.
Eles estavam em medida restritiva de liberdade. Diplomados e não empossados. Diplomados e não empossados, diga-se de passagem. Portanto, corrobora isso, que a gente tem um precedente na casa e tem o precedente no Supremo Tribunal Federal, que já elegeu por diversas vezes presidentes com menos do que o total de 11 votos. Se vale para o Supremo Tribunal Federal, tem que valer para essa casa. Se vale para a mais alta instância de justiça desse país, tem que valer para a Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro, senhor presidente. Presidente, eu queria pegar também, fazer um adendo à palavra de Vossa Excelência, deputado Jorge Felipe Neto, e entrar na seara da judicialização. Tudo nessa casa aqui estão buscando na justiça. Ou seja, é melhor nós tirarmos o nosso PIN e jogar fora, pô. É melhor não ter mais parlamento, porque o parlamento decide aqui. Aí estão buscando recurso para derrubar tudo, atrasando tudo no parlamento. As nossas, é lei, são mudanças, estão buscando judicialização para mudar o que o parlamento decide. O parlamento é soberano, pô. O parlamento é soberano, nada aqui acontece se não for maioria. Nada acontece. Então, é botar em votação a maioria sem ficar choramingando nas esferas fora do poder legislativo. A gente só vai atrasar o Estado do Rio de Janeiro e, consequentemente, prejudicar a população. Senhor presidente, entrar na seara aí do assunto do que está acontecendo agora, assim como já foi falado pelo deputado Felipe Poubel, pelo deputado Felipe Poubel. Desculpa, não está pedindo som aqui. Também estou pedindo pela ordem. Portanto, é incabível, né, que a gente fique todo esse tempo, né, sem a gente ter um presidente eleito aqui dentro da Assembleia Legislativa, a qual eu estou aqui em todo respeito com o senhor, doutor presidente Guilherme Delaroli, mas, sem dúvida nenhuma, eu acho que o parlamento, ele sempre foi dito que o parlamento é soberano para cuidar das questões do Estado do Rio de Janeiro, assim como a gente cuida de questões aqui dentro do Judiciário, a gente cuida de questões do Executivo, e não é possível que não tenhamos, né, a liberdade de tratar das situações do Poder Legislativo do Estado do Rio de Janeiro. E, sem dúvida nenhuma, existe em toda conta, existe a maioria. Portanto, a partir do momento que nós trouxermos a matéria para cá, o plenário ele precisa ser soberano em todos os sentidos. A gente não pode ficar buscando situações e muito menos, tentar arrumar gatilhos para que a gente atrapalhe o processo do Rio de Janeiro, né? Aqui, portanto, eu quero parabenizar a postura do presidente da Casa, que, sem vaidade alguma, até onde eu sei, não coloca o seu nome na disputa para presidente da Assembleia Legislativa, né? E parabenizar pela atitude de nós podermos tomar essa decisão como gente grande que somos, como políticos que chegamos aqui através das procurações em branco da população. Portanto, se alguém tem a julgar o parlamento, vai chegar a hora. É no 1º domingo de outubro desse ano. Então, se nós estivermos fazendo o que as pessoas que estão lá fora não concordam, que as pessoas vão nos punir através do voto. Mas não nós ficarmos aqui até agora discutindo uma situação onde nós temos 69 pessoas aqui para poder votar e a gente poder definir essa situação que é bem simples, que trata de um caso, de uma situação muito importante, porque é um cargo muito importante, a presidência do Legislativo do Estado do Rio de Janeiro, mas onde nós temos já mais da maioria esmagadora dos deputados aptos a poderem votar. Muito obrigado, senhor presidente. Presidente, eu gostaria Obrigado. A presidência abriu o processo, Luiz Paulo, antes da fala de Vossa Excelência. Se o senhor me permitir, não só se o senhor me permitir, se o senhor não me permitir, eu também não falo. Senhor. Presidente, o senhor manda na casa. Senhor. Não, quem sou eu? A presidência abriu o processo administrativo em razão da certidão do julgamento. A mesa diretora está convocando a eleição após o parecer da Procuradoria. A decisão da mesa será publicada hoje em Diário Oficial, junto com a convocação da extraordinária. Pois não. Senhor presidente, vou ler aqui para Vossa Excelência
artigo 12 do Regimento Interno. Na hipótese de ocorrer qualquer vaga na mesa diretora, será ela preenchida mediante eleição dentro de 5 sessões, observadas as exigências previstas para a eleição eleitoral. Nós acabamos... Eu acabei de ler o que está escrito. Repito. Proclamará, na hipótese de ocorrer qualquer vaga na mesa diretora, será preenchida mediante eleição dentro. Se você está lendo dentro com até, não há problema nenhum, mas está escrito dentro. Então, dentro. Aí é a prerrogativa da presidência fazer na primeira ou na quinta. Deixa o deputado Luiz Paulo concluir o raciocínio dele. Deixa ele concluir, por favor. Continuando, senhor presidente. É prerrogativa de Vossa Excelência fazer na primeira, na segunda, na terceira, na quarta ou na quinta. Eu não tenho dúvida. Só que tem que não aconteceu ainda a primeira, porque o senhor leu agora a convocação. Então, todas que passaram foi antes da convocação, não teve ainda a primeira. Essa é a primeira ponderação. A segunda ponderação eu já fiz no plenário, aguardar a totalização. Mas eu queria fazer uma terceira, que é de caráter político e não de caráter obstrutivo. Até segunda-feira, às 18 horas, o Supremo Tribunal Federal decidirá se a decisão liminar do ministro Fux vai valer ou não. Imagine que esta decisão caia. O senhor me permite? Pois não. A gente está fazendo a presidência. O senhor está falando do mandato tampão, não é isso? Isso. Então, para mim, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Mas tem, senhor presidente. Mas tem, senhor presidente. Mas tem. Eu vou explicar por que tem. Tanto é que depois da decisão do TSE, o Supremo pautou o mandato tampão. Foi 2, 3 horas depois. Imagine que a decisão do ministro Fux caia. O que passa a ter? Eleição indireta, com prazo de desincompatibilização de 29 dias. Então, qualquer partido político poderá ter 2 candidatos, um para a presidência e outro para o mandato tampão. Se fizer a eleição hoje, essa escolha não existirá, porque será no escuro. E poderá, inclusive, atingir os sonhos de Vossa Excelência. Então, seria melhor para todos, se a eleição para presidente se desse na terça-feira. Teria a sessão, logo depois a eleição, já teria acabado a eleição de presidente. E, senhor presidente, colocando isso, porque até o presente momento eu não sou candidato a nada. Mas dá para a gente refletir melhor. Há uma disputa, não é pessoal, uma disputa política. Vossa Excelência, senhor presidente, Vossa Excelência está conosco aqui há 3 anos e 3 meses. Nossa relação sempre foi respeitosa e continuará a ser sob qualquer hipótese. O deputado Douglas era o meu 4º zagueiro predileto no time da Alerj. E qualquer que seja o caminho da vida dele, a nossa relação continuará a ser respeitosa. Mas há um embate
político partidário aqui. E eu acho que é de agrado de todas as forças se a eleição for na terça-feira e não hoje, até porque ninguém aqui veio preparado para essa eleição hoje. Ninguém. O que se esperava é que o senhor publicasse um edital e chamasse a eleição para a semana que vem. Então, estou pedindo a Vossa Excelência que haja, né, nesse sentido, porque eu acho que é melhor para todos. Muito obrigado, senhor presidente. Vou deixar até de encaminhar as outras questões. Deputado, o edital já está pronto e já será publicado. Senhor presidente. Nenhum argumento que Vossa Excelência trouxe, embora eu respeito todos e sempre respeitarei o argumento de Vossa Excelência, mas ele não traz nulidade. A sessão da escolha da presidência está mantida e será às 14h15, né? Às 14h15. Senhor presidente, deputado Luiz Paulo, demais deputados dessa casa, meu digníssimo amigo, o deputado Carlos Mink, do qual eu tenho um orgulho enorme, porque foi deputado constituinte aqui dessa casa, conhece como ninguém o regimento interno e a Constituição Estadual do Estado. A verdade, presidente, é que nós, desde o afastamento da presidência do deputado Rodrigo Bacelar, esta casa vive um vácuo político e institucional. E a medida da eleição, senhor presidente, feita para esse momento, é medida emergencial para que a gente restabeleça a presidência legítima de um dos poderes, e digo, talvez o principal poder, porque é o poder aqui que representa o povo do Estado do Rio de Janeiro. E ao longo desse tempo, essa casa vem se enfraquecendo de maneira institucional. Não pela condução de Vossa Excelência, senhor presidente, com todo respeito, mas é porque a falta de um presidente que represente o colegiado, sendo eleito pelo colegiado, isso fortalece a instituição Poder Legislativo. E desde o afastamento do presidente Rodrigo Bacelar, todos os mandatos aqui, e aqui não é, deputado Anderson Moraes, uma discussão ideológica, de esquerda, de direita, de centro, centro-direita. Essa aqui é uma discussão de defesa da instituição. E nós precisamos ter essa responsabilidade e saber usar as prerrogativas que esta casa tem. Esta casa tem regimento próprio. Essa casa tem procuradoria própria. Esta casa tem vontade própria, obviamente, desde que respeite os trâmites legais. Ao meu ver, senhor presidente, e quero aqui, após a minha fala, fazer uma questão de ordem, ao meu ver, não há nada que impeça esta casa de realizar uma sessão no dia de hoje para poder eleger o seu presidente. Não há, regimentalmente, nenhuma obstrução para que esta casa possa convocar a eleição. E aí, senhor presidente, aqui eu peço aos deputados de esquerda, de direita, centro-esquerda, que a gente possa entender a importância que é eleger um presidente que possa defender este colegiado que está enfraquecido desde o afastamento do presidente Rodrigo Bacelar da presidência. É nosso dever eleger um presidente para que possa continuar as agendas legislativas. Então, senhor presidente, eu queria fazer uma questão de ordem aqui, já que há convocação e o deputado Luiz Paulo quer postergar para terça-feira por causa do edital e tal, queria fazer uma questão de ordem para que este plenário avalie e vote a possibilidade dos deputados que não estejam presentes possam votar de maneira remota, dando a condição e oportunidade de todos os 69 parlamentares poderem votar na eleição para presidente. Questão de ordem levantada pelo deputado Dauari. Todos estão de acordo?
Permaneçam como estão, aprovado. O deputado Luiz Paulo falou que feliz com a presidência, feliz. Eu vou ficar em ver o nosso estado do Rio prosperar, nosso estado do Rio com comando forte, tanta violência, tanta coisa acontecendo, e essa insegurança jurídica que a gente está vivendo. Feliz vou ficar em vendo o nosso povo sendo mais bem tratado. Deputado Mink. Pela ordem, presidente. Ouvi, claro, atentamente, respeitosamente as suas ponderações, como ouvi também as ponderações do deputado Luiz Paulo. Eu entendo, o artigo que foi lido, quais são as interpretações jurídicas, dentro de 5 sessões, em tese, dentro de 5 sessões, supõe-se que tem que haver talvez uma, ou de qualquer maneira, um intervalo. Não vou entrar agora na interpretação jurídica. Eu acho o seguinte, eu pessoalmente, como líder, estava convocado para uma reunião hoje às 9 horas, como todos os líderes. Imaginava que nessa reunião, como foi dito, o presidente Delaroli ia informar para os líderes o dia que ele ia marcar a eleição. Eu imaginava que seria, por exemplo, na segunda ou na terça-feira, algo assim. E realmente fui surpreendido. Inclusive, eu até também tenho uma outra coisa que me prejudica, eu tenho uma audiência pública convocada e marcada para hoje às 2 horas. Não tinha nenhuma sessão, nada marcado para isso. Então, isso aí já vai criar um problema que eu não vou poder fazer uma audiência durante a votação aqui. Então, realmente, os argumentos, o deputado Luiz Paulo levantou argumentos regimentais, jurídicos, levantou até a questão do Supremo estar discutindo a decisão do Fux até segunda-feira, e óbvio que uma eleição interfere na outra, e sugeriu uma coisa que é verdade, que todos nós estávamos imaginando a votação na terça-feira, até para discutir quem serão os candidatos. Eu não sei, não foi formalizado quais são os candidatos. Então, a gente vai ter uma eleição daqui a poucas horas e a gente não sabe quais são os candidatos que vão disputar essa eleição. Então, realmente, me parece, deputado Luiz Paulo, que Vossa Excelência teceu vários argumentos que, deputada Érica Takimoto, que confluem na ideia, independente da questão regimental, por questões políticas, jurídicas e de preparação, realmente seria indicado na terça-feira. É claro que ouvi também atentamente outros argumentos levantados pelos deputados, mostrando que tem um vazio, que a Assembleia tem que ter um presidente, que isso é importante. Concordo com isso tudo. Também não vejo muita diferença, quinta-feira para terça-feira de manhã ou para segunda-feira, qual seria a diferença, porque essa questão com o deputado Rodrigo Bacelar já aconteceu, no ano, se não me engano, foi no ano passado isso. Tem vários meses que isso aconteceu, né? Foi no ano passado, o afastamento do Rodrigo Bacelar. Então, entendo eu que tem um vácuo, a gente tem que eleger um presidente, estamos no prazo, por que não na segunda ou na terça-feira? Eu fiquei completamente surpreendido, até porque nós todos fomos convocados para uma reunião hoje às 9 da manhã. Então, eu, inclusive, não sei quais são os candidatos à presidência da Assembleia. A gente ouve aqui quais são os candidatos. Inclusive, deputado Dauari, eu ouvi seus comentários, sempre respeitosos, fraternos até. Tudo bem, tem um vácuo, a gente tem que escolher. Agora, a diferença de escolher na quinta ou na segunda, não é isso. Eu, por exemplo, não sei se Vossa Excelência sabe todos os candidatos que são candidatos a esse pleito, né? Eu sei de ouvir dizer, alguns que poderiam ser candidatos, seguramente, alguns que a gente ouve, mas eu não sei. Então, nós vamos ter, para um dia que foi marcada, um colégio de líderes. E às 2 horas eu tenho uma audiência pública que foi marcada e aprovada, votada há muito tempo. Vão chegar aqui várias pessoas, não sei o que eu vou falar para elas. E
Vai ter uma eleição que eu nem sei quais são os candidatos ainda. Portanto, era essa a ponderação. Falo isso em apoio às ponderações do deputado Luiz Paulo. Obrigado, presidente. Obrigado. Presidente, Obrigado Brazão, aí. eu gostaria Opa, de pela fala, ordem rapidamente, presidente. Existe um princípio no direito que é um princípio de notoriedade. Notoriedade. É fato público, é fato notório que nessa semana houve o cumprimento imediato de uma decisão do TSE que retirava do cargo de deputado e, portanto, da presidência, o deputado Rodrigo Bacelar. Neste ínterim, daquele instante em diante, já havia uma iminência de eleição na casa, sabida e costurada por vários parlamentares, de um lado e de outro. A própria oposição chamou deputados para se reunir em sedes de partido, junto com outros candidatos, com candidato, inclusive, a governador e seus postulantes. Então, presidente, acho justo que a eleição seja hoje e, obviamente, o que a gente tem que esclarecer, e aí, pela ordem, presidente, é como se dará a questão da inscrição das chapas. Qual é o prazo para isso que eu gostaria que Vossa Excelência questionasse a Secretaria-Geral da Mesa. Isso é importante. Senhor presidente, só um esclarecimento. Não se trata de chapa. É o cargo vago, né? O cargo de presidente. Perfeito. É um cargo só, sim. Então, e a convocação será feita por edital conforme preconiza o regimento interno. Então, a gente só vai poder saber quem serão os candidatos após o edital ser publicado e aqueles interessados em participar do processo farão a sua inscrição. Então, até o chamamento desse edital, né, não há como se falar em candidatos. Após o chamamento do edital, abre-se o prazo de inscrição e os deputados que queiram participar, né, diretamente da eleição concorrendo, aí que nós vamos saber quem serão os candidatos. Mas acho que é importante a gente esclarecer. A gente vai seguir o rito da sessão inaugural ou vai ter algum outro rito? Quer dizer, até as 2h15 pode se inscrever candidatos. É isso, presidente? É isso. Então tá bom, presidente. Está esclarecido. Então até as 2h15, antes da sessão começar, pode se inscrever o candidato. Eu tenho problema de diabetes, eu tenho que almoçar. Tá? Senhor presidente. Expediente, pode falar. Deixar bem claro que esse clima de eleição não adianta vir para cá fazer cara de surpresa, achando que esse clima de eleição é a partir de agora, nos pegaram de surpresa, porque isso não vai colar, né? Porque as articulações, elas já vêm acontecendo ao longo do tempo, né? Existe lista de assinamento, existe lista de apoiamento de um lado, existe lista de apoiamento do outro. E os corredores tá? também, né? Então não vem para cá fazer papel de maluco porque a população do estado do Rio de Janeiro não aguenta mais. E outra coisa, judicializar esse processo é um desrespeito à linha sucessória dessa casa. Porque o nosso hoje presidente, que foi eleito na chapa de vice-presidente, ele responde pela casa. E nós, quando votamos na chapa num todo lá atrás, nós sabíamos, ninguém sabia o que podia acontecer, mas a gente sabia que qualquer coisa que acontecesse, existia uma linha sucessória dentro da mesa diretora eleita nessa casa por 70 deputados. Então, hoje, você judicializar um processo desse é você desacreditar que aquelas 70 procurações em brancos que os deputados deram àquela chapa, hoje, a casa vai deixar de ter a atitude do presidente, que é prerrogativa dele como presidente em poder representar todos aqui, é o presidencialismo, não é novidade para ninguém, que tudo que entra na pauta dessa casa, quem decide é o presidente da casa. E nós votamos por isso. Endossado por nós. Endossados por nós e por unanimidade. Foram 70 deputados que votaram a favor da mesa diretora que aqui está. Vossa Excelência me concede uma parte?
Concedida a parte. Pode falar, filho. Deputado Anderson, Vossa Excelência foi preciso nessa questão, e eu faço questão de registrar aqui microfone, presidente, de que essa narrativa que foi costurada por parte da oposição serve apenas para criar mais imbróglio judicial neste processo todo. A casa está madura, os deputados decididos a respeito dos seus candidatos a presidente. Não é dúvida para ninguém de que há ao menos 2 candidatos, o deputado Douglas Ruas e o deputado Chico Machado, ambos reunindo apoios há quase uma semana. Há quase uma semana. Isso é tão público, tão fático, que os jornalistas aqui que acompanham a casa colocaram isso, notícia por notícia, passo a passo, numa narrativa novelesca durante toda a semana. Há aqueles que apostam no caos institucional para o Estado do Rio de Janeiro para se fazerem mais propensos, ou assim pensam, num futuro pleito terem êxito. Aqui não, aqui nós estamos tratando da institucionalidade do Estado do Rio de Janeiro, deputado Anderson, cumprindo o que preconiza o regimento interno, nosso império, não falado em nenhum momento, em nenhuma decisão judicial sobre eleição nesta casa, assim como a Constituição do Estado do Rio de Janeiro em caso de vacância, está tudo sendo seguido, o rito perfeito. O que nós queremos é que o policial da rua saiba que há institucionalidade e não narrativa de caos que não existe. Que o diretor do hospital continue atendendo os pacientes, que os serviços se mantenham e se mantiveram até o momento, continuarão se mantendo a partir da eleição de um novo presidente da Assembleia e possivelmente do restabelecimento da linha sucessória. É isso, senhor presidente. Obrigado pela parte, deputado Anderson, parabéns pelo seu pronunciamento. Então é isso, presidente. Eu acho que a consciência tem que bater na cabeça. Senhor presidente, eu acho que a consciência ela tem que bater na cabeça de todos os deputados. A democracia ela é isso. A democracia, quando você vai ao voto, né, quando você vai para o voto, alguém perde ou alguém ganha. Alguns perdem, alguns ganham. Então é preciso a gente respeitar o parlamento, como eu disse aqui na fala anterior. Nós votamos aqui situações que são do executivo, nós votamos situações que são do judiciário. A presidência desta casa, ela diz a hora e o momento que nós vamos votar a matéria do executivo, que nós vamos votar a matéria do judiciário, e, sinceramente, chega a ser desrespeitoso a gente questionar e pensar em judicializar quando a gente fala de votar uma matéria que é do próprio legislativo. Então, que a consciência bata na cabeça de todos, porque existem eleições que a gente pode ganhar, eleições que a gente pode perder, mas o desrespeito ao parlamento legislativo, a esses colegas aqui que receberam as procurações em branco da população do Estado do Rio de Janeiro, sinceramente, chega a beirar o absurdo e nós não podemos aceitar. Muito obrigado, presidente. Muito obrigado, deputado Anderson Moraes. Quero parabenizar a presença também do vereador de Niterói, Alain. Quero parabenizar também a presença do vereador de Nova Iguaçu, Igor, tá? E primeiro orador aqui, Luiz Paulo, não se encontra. Segundo orador aqui, Célia Jordão, não se encontra. Então, por eles não estarem aqui, tá? Encerrado o expediente até as 14h30. Muito obrigado a todos.